Fala aí pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Luciano Melo, da Projeto Aquários Recife. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre base para corais. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz as nossas basezinhas aqui para montagem de mudas de corais, ok? Então depois da vinhetinha a gente volta com o assunto do vídeo de hoje. Deixa aí um like, compartilha nosso vídeo e convida aí os amigos aquaristas para também se inscreverem no nosso canal. Um abraço e já já a gente volta. Bom pessoal, não só lojista, mas também o próprio aquarista, quem tem aquário marinho, sabe que uma coisa que a gente precisa bastante, a gente usa bastante, são bases para mudas de corais. Se o aquário está estabilizado, se ele está legal, com certeza os corais vão começar a crescer e se multiplicar. E aí você que é aquarista ou que é lojista, no caso do aquarista, ele vai querer reposicionar os corais formando novas colônias. E no caso dos lojistas, nós precisamos mudar, separar as mudas para fazer a venda de novos corais. Só que para fazer isso, nós precisamos de uma pecinha muito pequena, que é onde nós vamos fixar essas mudas de corais. Tá? E isso a gente chama de base para mudas. As bases, elas são industriais, você pode comprar ela de forma industrial, vende aí nas lojas de aquário, pela internet, no Mercado Livre, você vai achar. É muito fácil, é só colocar lá base para coral. Mas é algo que realmente é um pouco caro. E no caso da gente que tem loja, ou para quem é aquarista e tem muitos corais, gasta muito isso, você precisa ter uma quantidade um pouco maior. Então o que é que eu aconselho? Aqui na loja a gente nós fazemos as nossas bases para as nossas mudas. Então nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como fazer essa basezinha para que vocês possam separar os corais e fazer as mudas. O que é que nós vamos precisar para fazer essas bases de corais? Nós vamos precisar de cimento branco. Existem diversas maneiras de se fazer, com diversos elementos, mas eu vou mostrar aquilo que eu uso aqui na loja e que assim dá bastante certo. Eu uso esse cimento aqui, cimento branco comum, tá? O pessoal também chama de cimentinho, por causa da marca, tem uma marca que é chamada cimentinho. Vou usar uma colher, uma vasilha plástica, água e vou usar copinho de café de 50 ml. Então eu vou reposicionar a câmera, colocar ela numa posição que vocês possam acompanhar a produção dessas bases de corais. Depois de feito, eu já tenho aqui algumas prontas, eu vou mostrar a vocês como é que fica o resultado final. E também mostro lá no aquário as bases já fixas com alguns corais. Então vamos reposicionar a câmera, passa mais uma vinhetinha enquanto a gente muda aqui a posição da nossa câmera. Um abraço. Bom pessoal, tá aqui o material que eu vou precisar para fazer essas bases, tá? Eu vou colocar aqui o cimento, vou colocar aqui uma porção de cimento branco. Como eu faço muito, a gente utiliza bastante, eu uso geralmente essas vasilhas aqui, mas você pode utilizar também uma vasilha um pouco menor. Eu vou fazer só um pouco, para que a gente tenha uma ideia de como vai ser feito isso. Vou colocar aqui um pouquinho de água. A água é bom você colocar sempre aos poucos. Mexer bem, para que não fique cheio de bolos, né? Então vamos dar uma mexida. A massa ela não pode ficar nem muito rala, mas também não pode ficar muito dura. Se ficar muito consistente, ela não vai se estender no fundo do copinho. Então aqui, ó, ela tá bem homogênea e tá numa textura legal, essa massinha assim. Bom, vou pegar aqui um copinho desse e vou fazer o preenchimento aqui do copinho. Eu vou botar uma colher só. Botei uma colherzinha aqui e vou dar uma batida aqui
para que a massa se espalhe pelo fundo do copo. Não pode ser feito, a pastilhazinha, ela não pode ficar muito fininha. Se ela ficar muito fina, com muita facilidade ela vai quebrar depois que estiver seca. Então a gente tem que fazer um pouco mais grossa. E aí o que é que você pode fazer? Você pode fazer de diversas espessuras. Umas é um pouco mais grossas e algumas um pouco mais finas. Mas não fazendo muito fininha, porque não vai ficar legal. Você vai produzindo as suas bases de acordo com aquilo que você acha que vai ser o necessário, o essencial para o seu layout. Algumas bases você vai utilizar em corais que vão ficar no substrato, né, corais de piso, como por exemplo zoantos e outros corais, mas algumas bases você pode colocar nas rochas, e aí você faz uma base um pouco mais fina, e você pode com ela seca, você pode quebrar ela e moldar de acordo com a sua necessidade. Bom pessoal, eu já tinha colocado algumas bases no sol há alguns dias e está aqui, tá? A gente vai agora só desenformar, tirar aqui da forminha. É só você mexer um pouquinho aqui no copinho, que o copinho, como é muito flexível, olha só. Feita a base. A gente passa o dedo aqui para tirar a rebarba, sempre fica uma rebarbazinha. Tirou essa rebarba, está pronta para a gente utilizar para fazer a aplicação dos corais. Muito simples de fazer e você consegue economizar bastante. Dependendo da marca, do modelo da base, chega a coisa de 15, 20 reais cada base. E um saco de cimento branco custa menos de 5 reais. Dependendo da região, eu acho que não passa muito disso. Aqui custa 3 reais. Ó, aqui está feito. Depois que você desenformar, se você achar que ainda merece mais um pouquinho de sol, deixa lá no sol mais um pouco, para que ela fique realmente bem seca. Depois que ela estiver bem seca, a minha sugestão é que você pegue as bases já prontas, bem sequinha, e coloque elas numa vasilha com água. E deixe pelo menos uns 10, 12 dias essas bases de molho. Porque como a gente sabe, o cimento ele tem a propriedade de alcalinizar um pouco a água. E de repente, se você colocar um cimento que está novo, né, sem passar por um banho antes, essa basezinha pode de repente alcalinizar a água do seu aquário. Geralmente eu coloco a base nova numa vasilhinha com água, coloco 3, 4 gotas de vinagre para cada litro de água e deixo isso lá por 10, 12 até 15 dias para que esse cimento novo perca essa propriedade alcalinizante e para que ele, depois de seco, absorva um pouco de água e não venha a quebrar depois que a gente fizer a aplicação das mudas na nossa base. Então fica aí essa dica, é uma dica bem legal, você vai economizar bastante dinheiro. Se você precisa, né, de bases para multiplicação de corais, fica aí essa dica. Desde já eu agradeço por você ter assistido esse vídeo, mais esse vídeo com a gente. Compartilha aí nas suas redes sociais, avisa os amigos que precisam sempre de informações. Deixa aí um comentário e qualquer coisa a gente tem contato aí nas redes sociais da nossa loja. Instagram, Facebook e aqui mesmo no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.